Olá, bem-vindo a mais uma live devocional. Nosso tema de hoje é a abundância emocional. Por que você nasceu para a abundância? E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Ele disse em João capítulo 10, verso 10: o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o propósito de Deus para minha e para a sua vida é abundância, uma abundância nas suas emoções, abundância nas suas finanças, abundância espiritual, porque aquilo que o Senhor deseja para mim, para você, ninguém pode tirar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar a nossa live. Daqui a pouco nós temos uma convidada especial que vai estar trazendo algumas estratégias para que nós venhamos a ter abundância emocional. E daí eu já quero te convidar a chamar mais alguém. Pega o aviãozinho aí, já chama alguém que você sabe que está em crise, que está no caos emocional, alguém que não consegue governar as suas emoções, alguém que se distrai rapidamente quando passa por alguma dificuldade, porque hoje você vai receber uma estratégia muito simples, mas muito eficiente para te ajudar a lidar com as suas emoções e mudar a sua fisiologia através de estudos comprovados, tá? Então já chama alguém que precisa desse conteúdo. Abençoe a vida de alguém. Seja você uma pessoa abundante no compartilhamento e manda esse linkzinho já para aquelas pessoas que você ama, tá bom? Vamos orar iniciando enquanto as pessoas vão entrando aqui, tá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, te agradecer pelo teu favor, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua misericórdia, te agradecer pela tua fidelidade. Nesse momento, nós queremos te pedir, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Deus, que tu sejas o nosso escudo, como diz a tua palavra, que o Senhor é um escudo e broquel para todos aqueles que em ti confiam. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que pelo poder do sangue de Cristo, cada pessoa que aqui chegar, meu Deus, será tocada pelo poder da tua glória, que todo espírito contrário caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, vai destravando, Senhor, o entendimento, vai abrindo os corações para que a tua palavra, meu Deus, alcance cada coração e cada mente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu também mandar aqui o aviãozinho para muita gente que está aqui de bobeira e que está precisando estar aqui conosco. Vamos lá. Se você puder, abra sua Bíblia, ou se não, só me acompanha, tá? Gênesis, capítulo 17, capítulo 18, tem uma história muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, lembrando o que é a abundância. A abundância não é excesso no sentido de abundância emocional, tá? No sentido de não ter controle, ter emoções demais. Não. Abundância emocional é você ter controle emocional sobre as suas emoções. E aí você consegue viver em plenitude. Mas tem uma história interessante que está em Gênesis, no capítulo 17, verso 17. Diz assim: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permita que Ismael seja o meu herdeiro. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Na nossa live passada, que foi abundância espiritual, nós falamos que quando Deus ele quebra o cativeiro, a pessoa entra no estado de alegria. Lembra do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. E os nossos lábios se encheram de riso e as nossas línguas de cânticos de louvor. Então, é um padrão do céu. Quando a pessoa é liberta, né? Você pode pensar aí. Pensa a última vez que você recebeu um Pix inesperado. Como é que você ficou? A sua boca se encheu de riso também? É certamente que isso aconteceu. Então, todas as vezes que você sai de um cativeiro, seja um cativeiro emocional, seja de uma dívida, pensa numa dívida que você vem pagando aí 2, 3, 4, 5 anos, no dia que você paga a última parcela do boleto.
como é que ficam as tuas emoções? Como é que ficam os teus sentimentos? Então eu quero te lembrar que Abraão, ele estava aqui numa situação, ele estava já há 25 anos esperando pela concretização de uma promessa. E aí quando Deus toca no assunto com ele, ele já tem quase 100 anos, ele disse, essa promessa já caducou faz tempo. Né? Eu não tenho mais motivo para me alegrar, não tenho mais... E aí quando Deus fala, a resposta dele foi uma resposta de riso. Eu não sei como é que você reage. Tem gente que quando está muito nervoso, começa a sorrir. Tem gente que quando está muito desesperado emocionalmente, começa a tremer. Eu não sei como é que você reage diante de uma situação que você não sabe o que fazer. Mas deixa eu te dizer, Abraão não foi a única pessoa que riu quando Deus falou isso. Sara teve a mesma reação. Olha o que vai dizer aqui no capítulo 18. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava marocando, tá? Ela escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filho. Por isso ela riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei este prazer? E olha só como Deus responde, né? Deus, ele é tão misericordioso que ele vai dizer assim, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa difícil ou impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso ela mentiu. Imagina, tentar mentir para Deus. Não sei se você já tentou mentir para alguém. Às vezes você tá o caco por dentro, a pessoa pergunta como é que você tá e você diz, tô bem, tô ótimo. Sara estava fazendo isso, ela mentiu para Deus e ali naquele momento, porque ela teve medo, ela disse, eu não ri. E Deus disse, não negue, você riu. E o que eu quero te lembrar hoje? É que há aqui uma coisinha que talvez seja o gatilho mental para as tuas emoções. Que é, Abraão disse para ele mesmo. E Abraão disse a si mesmo. E Sara pensou consigo mesma. Deixa eu te dizer. Os teus pensamentos, aquilo que você pensa, vai determinar os teus sentimentos. Então, se você é uma pessoa que costuma ficar pensando besteira o dia todo, é certo que à noite você vai ter muita dificuldade para dormir e ter um sono tranquilo. Se você é uma pessoa que passa o dia pensando coisas boas, é certo que ao final do dia o seu corpo vai estar mais leve. Então, você precisa ter muito cuidado com as tuas emoções, com os teus pensamentos. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções, emoções geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Então, se você quer mudar o seu resultado, se você quer mudar o cenário que você está vivendo, você precisa começar mudando os seus pensamentos. E você pode ser como Sara e como Abraão. Você pode rir diante do medo, rir diante da impossibilidade, mas deixa eu te dizer, a tua fé, o teu medo e aquilo que você é não muda quem Deus é. Amém? Não muda quem Deus é. Você pode fazer o que for, mas nada muda quem Deus é. E agora, especialista em saúde mental, em terapia comportamental. E assim que você estiver ao vivo, me avise, porque já tivemos problemas de visualização, de não conseguir ver as pessoas. Então, quando você estiver por aí, me avisa, me dá um ok, tá? Porque eu não tô te vendo ainda. E aí, eu quero te lembrar disso, que quando você vigia os seus pensamentos, imagina que os teus pensamentos são como sementes. Você vai plantar uma sementinha. O que vai acontecer com uma semente plantada? Ela vai nascer. Ela vai nascer. Se ela tiver um solo fértil, se ela tiver o sol, se ela tiver hidratação, vai nascer. Não tem como você mudar os frutos sem mudar a raiz. Então, se você quer mudar o teu resultado, você precisa mudar os teus pensamentos. Quando Sara e Abraão, eles começaram a sorrir, quando eles começaram a rir da impossibilidade, o que aconteceu? Eles tiveram medo da reação de Deus. Às vezes você tem medo da reação das pessoas, você esconde as suas emoções, você esconde os teus sentimentos. E o que acontece?
É sabido que quando a gente esconde aquilo que nós estamos sentindo, o nosso corpo ele vai somatizar, ele vai apresentar de uma forma na pele, né? Eu estava conversando outro dia com uma amiga e ela chegou, olha isso, tô toda cheia de hematoma. E o que foi isso, meu irmão? Alguém te espancou? Aí ela disse, não. Eu fiquei tão estressada com uma situação, mas eu não externei naquele momento. E aí, quando foi no outro dia, quando ela acordou, o corpo estava completamente cheio de hematoma. Então, você precisa aprender a expressar os teus sentimentos. Então, a Lina ainda não aceitou aqui nosso convite, vai aparecer um convitezinho aí para ela. Eu vou cancelar aqui, vou chamar de novo. E nesse momento, quando ela conseguir entrar, consegue me ouvir, Lina? Não tô te ouvindo. Ah, agora apareceu. Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Sim, boa noite. Seja muito bem-vinda, são todos meus, estamos aqui para canetinha, não esqueça que quem vem para estudar precisa ter papel e caneta para anotar as dicas. Então vamos lá. Seja muito bem-vinda, pode sair, tá bem? O conceito, né? O que é abundância emocional? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando desse momento onde a gente pode trocar algumas informações, né, que vão levar a gente a refletir. Quem sabe, né, no final desse momento, a gente possa receber um upgrade emocional no nosso coração, né? Eu sou a Lina, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e saúde emocional, né? Espero que a gente possa realmente aqui partilhar e contribuir daquilo que nos aflige, falando sobre um tema que é muito pertinente, né? Todo mundo sabe, a gente está no mês de Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio, e quanto mais a gente conseguir disseminar informações que possam levar as pessoas a sair dos seus estados emocionais críticos e a ter uma vida de abundância, melhor será, né? E mais evoluído será o ser humano que contribui e que recebe essas informações. Vamos lá. Qual é o ponto-chave da virada? Você tem assim, alguma dica assim, para a pessoa perceber quando ela começou a entrar no caos emocional, por exemplo? Então, o corpo ele dá sinais, né? Às vezes a gente pode ter crise de ansiedade, crise de pânico, e o nosso corpo ele responde. Aí a pergunta é: o que você sente? Aonde dói? Aonde incomoda no seu corpo, né? A gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando a gente está se sentindo bem, a gente sabe quando está tendo um ritmo cardíaco um pouco mais acelerado. Então, quando a gente começa a perceber esses sinais, é o momento que a gente tem que parar para falar, né? Porque a vida, ela também, ela não é só vivida, ela é falada. E quanto mais eu falar daquilo que me incomoda, maior a possibilidade dessa aflição, dessa angústia se dissipar. Né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de comentar, né, sobre essa questão da saúde emocional, né, sobre como eu lido no dia a dia com essas questões. Por exemplo, se eu estou num dia turbulento, aquele dia mesmo que eu acordei hoje, o caos já está no pé da cama esperando, né? Eu respiro e eu costumo dizer assim para mim: é só um dia ruim. É só um dia ruim, né? Um dia ruim não é a semana ruim, não é o mês ruim, não é a vida ruim. É só um dia ruim. E quando a gente pensa dessa maneira, né? Ao final do dia, ou no decorrer do dia, você se percebe que aquilo está passando e passa, né? A gente tem que pensar naquilo que eu posso fazer de melhor? Tem coisas que a gente não pode controlar, né? Tem coisas que a gente controla. Eu, por exemplo,
adoro uma estratégia que é de memes, né? Memes é assim, é algo que torna meu dia leve, me faz sorrir. Então, há momentos no meu dia que eu paro, vejo uns memes. Quem aí nunca se deparou aí navegando na internet com um meme que diz assim: nossa, gente, quanta verdade há no meme? Há meme. Chat pra gente. Há memes e memes, né? Mas quantas verdades há nos memes? Esses memes das situações cotidianas que a gente costuma ver. Né? Quantas vezes você já se deparou rindo sozinho em um determinado local de um meme? Faz uma visitinha aí no seu dia e vê se hoje mesmo você já não se deparou com essa situação. Então, assim, a gente tem que desenvolver estratégias para lidar com esses dia a dias que são mais difíceis, que são dias mais atípicos. A gente tem a nossa rotina, que é aquela rotina que a gente considera normal, é o trabalho, é fazer, o dia a dia. E tem aquelas coisas que atravessam esse dia a dia, e são nesses momentos que, às vezes, a gente se percebe não sabendo lidar com essas situações. E aí, uma coisa que você tocou, que eu até tinha falado, acerca do diálogo interno, né? Então, quando você diz, né, para você, é só um dia ruim, você está usando a estratégia do diálogo interno, né? Você está dando um comando para você mesmo, e aí essa narrativa, ela tem o poder, né, de estabilizar. Não é que vai acabar com o caos, não é que vai resolver o problema, mas ela vai te colocar numa perspectiva, não é isso? Você consegue perceber que esse dia ruim ele vai acabar tudo na vida, não é isso? Ou eu entendi errado? Não, é exatamente isso, né? Gente, ó, se nós olharmos para a nossa vida, eu vou fazer uma pergunta e você responde aí para você mesmo. Qual é a única certeza que você tem na sua vida? A única certeza. É uma certeza que você traz quando você nasce, né? Então, se você tem essa certeza, ela é a base, ela é uma âncora de verdade para tudo na nossa vida. Se nem isso é eterno, eu pergunto, a angústia, a aflição, a dor, o estresse, o cansaço, eles serão eternos? Né? São reflexões que a gente faz, né? Eu vou partilhar uma experiência que eu tinha no trabalho. Muitos anos atrás, eu era uma pessoa altamente estressada. Altamente estressada. O estresse, ele estava nos meus olhos, ele estava no meu rosto, ele estava no meu cheiro, o estresse. Tá? E eu trabalhei com um senhor que ele era tranquilo, calmo, e toda vez que eu recebia uma demanda extrema, assim, que eu olhava e dizia, nossa, isso é maior do que eu, isso é maior que o tempo que eu tenho, eu não vou dar conta. Então, eu meio que surtava. E eu ficava estressada, isso não tem jeito, isso não presta. Eram frases que eu usava no meu dia a dia. E certa vez eu estava mesmo na pilha com esse tanto de coisa na cabeça, e esse senhor chegou atrás de mim, colocou a mão no meu ombro e ele falou só uma frase. E é uma frase que eu carrego até hoje. Né? Todos os dias, quando eu me vejo entrando numa situação de estresse que vai fugir do meu controle, esse senhor, a voz desse senhor ecoa na minha mente. Ele disse assim para mim uma vez. Ele fez uma pergunta para ele disse, não tem jeito? E eu estressada, gritei, não tem jeito. Aí ele virou para mim, pois está resolvido. E aí você olha e pensa, quantas vezes você não já se estressou com uma situação que já estava resolvida? Quantas vezes você não se entristeceu com uma situação que já estava resolvida? Um exemplo bem prático. Vamos dizer que você tem uma caneca de estimação. Aí alguém seu, um amigo, um irmão, um parente, um pai, uma mãe, vem e quebra. E aí você se estressa, se chateia. Aí eu pergunto para você, a caneca está quebrada, tem jeito? Então a situação está resolvida. São esse tipo de reflexão que a gente traz para o nosso dia a dia quando a gente se percebe num momento de crise. Né? Por exemplo, quando eu estou entrando numa crise de ansiedade. Né?
Se eu estou numa crise de ansiedade muito grande, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, a primeira coisa é parar. Para. Uma técnica muito bacana quando você está entrando nessa situação é tire o sapato, tire a sandália, pise no chão, sinta. Né? Banho gelado. Banho gelado é algo que acalma a raiva, o estresse, a tristeza, porque no chuveiro a lágrima vai junto com a água, né? A temperatura do corpo baixa e aí você consegue relaxar, você consegue pensar com mais clareza. Aline, eu estou na rua, eu não posso me tomar um banho gelado. O que eu faço? Pare. Olhe a sua volta. Conte pessoas, conte coisas, sinta cheiros. Uma coisa que todo mundo fala é sobre a respiração. Essa é uma técnica que todo mundo conhece, né? Inspirar, respirar. Fazer um processo desse aí umas 5 vezes. Porque ele acalma os batimentos cardíacos. E aí você consegue voltar ao seu ciclo cardiano normal e aí você fica um pouco mais relaxado. Mas essas coisas, como parar, contar pessoas, contar coisas, sentir cheiro, são coisas que também funcionam bastante no momento que eu estou entrando numa crise. E um chazinho? Um chazinho calmante, serve para alguma coisa ou não? Serve sim. O chazinho também ajuda bastante. O cafezinho. Aí é a bebida que cada um tem a sua preferência, né? Elas também funcionam. Porque assim, e outra coisa, gente, movimento. A vida é movimento. Né? O tempo, ele é um paradoxo. Ele é nosso aliado, mas ele também é nosso inimigo. Né? A vida, ela não para. Ela não para quando nós estamos cansados, ela não para quando nós estamos doentes, ela não para quando nós estamos estressados. A vida segue. E o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir junto. Com raiva, com ódio, com medo, com frio, com fome, com calor. É seguir. Né? Vida é movimento. Como é que eu consigo seguir em meio ao caos? Porque tem gente que cada pessoa reage, né? Vamos pensar. Tem gente que reage e fica meio que na sua, se trava, né? Não se move, né? Não, fica ali paralisado mesmo e não faz nada. E tem gente meio que surta, sabe? Começa a chorar desesperado. Como é que eu trago de volta de lugar? Vamos fazer o negócio de forma deixar fluir, mesmo em meio ao caos. Você falou, né, do movimento. A vida ela vai parar para a gente recomeçar tudo equilibrado, certinho, né? Eu tô ali no meio do caos, a pessoa estou, e aí? Como que eu ajudo uma pessoa desse? Então, a primeira coisa é você ter o controle de você mesmo. Você nunca vai ajudar alguém se você não tem controle sobre o que você está sentindo naquele momento. Né? Há situações e situações. Esse momento aqui que a gente está trocando é um momento de reflexão, isso não é uma terapia. Em casos graves, a gente tem que procurar uma ajuda profissional mais próximo. Caso não tenha alguém mais próximo, existe o CVV, que é 188, né? Que a gente pode estar entrando em contato. Mas nesses casos, onde eu estou, a primeira coisa é eu parar, eu ver o momento, eu analisar a situação e dentro dessa situação eu traço o meu plano de estratégia. Ou sozinho, ou com o suporte de pessoas que possam estar. Nós estamos falando de um caso de rua, um caso dentro de casa. Há situações que você não vai conseguir lidar sozinho. Nessas situações que eu estou me referindo, são casos mais extremos de esquizofrenia, de doenças físicas mesmo, né? Que a pessoa está ali e ela sofre e precisa de terapia medicamentosa. Quando é assim um caso de surto, é a primeira coisa. Se você não pode também se colocar em perigo, você chama ajuda do serviço estadual, municipal da sua cidade. Porque às vezes você não está entendendo o motivo daquela pessoa estar em caso de surto. Mas em caso de mais apatia, mais tristeza, você pode simplesmente sentar perto da pessoa, você pode oferecer uma palavra, ou você pode simplesmente ouvir o que ela tem a dizer. Né? Às vezes o seu silêncio, ele grita com a pessoa que está do seu lado, porque naquele momento aquela pessoa pode perceber
a empatia que você está tendo. Ela pode se sentir enxergada dentro do teu silêncio, né? E se ela se sente enxergada dentro do teu silêncio, ela sabe que tem alguém ali do lado com quem ela pode contar naquele momento. Estão me ouvindo de forma clara? Sim. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, já pode colocando aqui no chat que a gente vai tentando trazer um pouco de clareza sobre esse assunto. Esse é um tema muito, às vezes, polêmico, porque tem gente que acha que porque você tem Cristo, você não pode ter ansiedade, você não pode ter tristeza, você não pode ter depressão. Mas a verdade é que a gente vê pela palavra várias pessoas que passaram por momentos críticos e que aprenderam, né, a lidar com a dor. Outras nem tanto. Tem um caso que eu acho muito forte na palavra, que é quando Absalão ele tirar o reino de Davi, e aí os conselheiros de Davi, que era conhecido como a voz de Deus, no momento que o conselho dele é rejeitado, ele vai, põe a casa dele em ordem, e ele vem e comete suicídio, né? A gente está falando aí do mês de setembro amarelo, prevenção. Quando você não consegue lidar com aquilo que passa, com um trauma, com uma rejeição, uma traição, uma dor, e aí a gente chega ao extremo porque não aprendeu a lidar no seu interior, né, com essas situações todas. E aí tem o lado oposto também, que nega completamente tudo, porque quer ter uma capa de crente, quer ter uma capa de santidade, quer ter uma capa, e aí vai deixando algumas raízes, né? Raízes de cura, tristeza, e aí começa a desenvolver várias outras coisas no corpo, porque não aprendeu a reconhecer, né? Dar nome para as suas emoções. Das coisas que eu acho legal no filme, naquele anime, né? Das emoções. Cada emoção ela tem nome, cada emoção tem uma função, cada uma delas para um gatilho mental que vai responder ao seu corpo, né? Se eu não perceber isso, como é que eu trato? Qual seria a forma mais direta de eu conseguir assumir essa verdade para reconhecer os meus para mim mesma? Para que eu possa, a consciência vai me levar a um tipo de tratamento e divertidamente, né? Tem todo esse processo, né? Que as emoções elas estão lá todas, mas cada uma tem uma função, né? Certo. Todas as emoções, elas têm função. E como a Tina falou agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer mesmo, né? Que emoção que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo, né? Eu estou triste, ou eu estou chateado, ou eu estou com raiva. Quando você dá nome para essas coisas, fica mais fácil você identificar. É uma coisa que eu costumo sempre dizer nos meus atendimentos, isso não é uma coisa generalista, né? Mas uma coisa assim. Eu vou dizer uma coisa, talvez alguns aqui vão ficar impactados, ou dizer assim, nossa, ela nem sabe o que está falando, mas é algo que eu costumo dizer, né? 90% das nossas questões emocionais, elas são por decisões que nós não temos coragem de tomar. Aí você vai dizer assim, nossa, então tu está querendo dizer que eu estou triste porque eu não tenho coragem de tomar uma decisão? Eu estou com raiva porque eu não tenho coragem de tomar uma decisão? Eu estou dentro desse relacionamento porque eu não tenho coragem de tomar uma decisão? Eu estou nesse trabalho porque eu não tenho coragem de tomar uma decisão? Sim, meus queridos. Se você olhar para você, faça uma visita aí, dentro do seu eu aí, converse com você mesmo e se pergunte uma situação que você está passando hoje. Olhe para você e diga, nossa, eu estou passando por isso hoje e tal. Então, eu quero que você olhe para você e me diga para você mesmo, eu sei de onde está vindo essa tristeza, eu sei de onde está vindo essa raiva, eu sei de onde está vindo a insônia, eu sei de onde está vindo a minha aflição. Eu tenho quase certeza que vocês vão responder que sim. E vocês vão dizer assim, mas hoje eu estou triste, eu não sei por quê. Então, acabaram de colocar aqui nos comentários quando você não sabe o porquê. E quando a gente não sabe o porquê, como é que a gente
se convence que a gente sabe e assume pra gente. Gente, como é que eu sei que eu sei? Olha, o nosso subconsciente, ele tem muitas funções, e uma delas é tentar nos proteger, né, de dor e de sofrimento. Só que o nosso eu, né, existe aquela história de que existe dois lobos dentro de nós, e aquele que vai sobreviver, o que o mais alimentar, se você olhar para suas emoções com esses olhos, você vai colocar, você vai de fato viver uma abundância emocional. Porque o que é abundância emocional? É ter mais flores do que espinhos no jardim do seu coração, gente. Essa que é a verdade. Então, voltando aqui à questão, como é? Ah, eu não sei por quê. Você sabe. Você vai olhar, você olha, você analisa, você entra dentro de você e você sabe, nossa, eu tô assim, porque, assim, mas então, por que eu não tomo uma decisão? Por que eu não faço? Porque você tem medo. Né? Nós não tomamos decisões porque nós temos medo. No fundo, você sabe. Olhe para você agora. Você, eu não sei por que eu estou triste, eu não sei por que eu estou em depressão. Salvo, gente, essa questão da saúde, né? Existe a doença física que ela leva a pessoa à depressão. Situações financeiras crônicas levam a um estado de depressão severos. Mas as depressões que são as depressões mais leves, a distimia, essas questões que afligem as pessoas de um modo mais geral, elas são causadas por coisas que nós sentimos, por decisões que a gente não toma. Ah, mas por que eu não tomei essa decisão? Porque você tem medo das consequências. Porque tudo na vida tem um preço, certo? Nada na sua vida custa dinheiro, nada na sua vida custa uma troca, tudo na sua vida custa vida. Tudo na sua vida você paga com vida. 1 quilo de arroz você paga com vida. 5 minutos de alegria você paga com vida. Ah, Nina, como é que eu vou lá na farmácia e dizer, olha, eu quero trocar 5 quilos de arroz por vida? Explica o conceito que pode ter ficado confuso para algumas pessoas. Porque, assim, se você trabalha, né, você está lá dando, você está gastando a sua energia vital dentro de um trabalho em troca de dinheiro. Então, você está dando vida por dinheiro. E você dá o dinheiro pela comida para lhe dar mais energia para você voltar de novo, vender essa energia para o seu patrão e voltar de novo com esse dinheiro para comprar alguma coisa que você precisa ou que você necessita, né? Então, as emoções, elas são dessa mesma forma. Se você ficar dentro de um estado de tristeza por uma questão que você sabe que você tem que tomar uma decisão e você não toma, você está pagando com vida. Uma situação bem prática. Eu estou muito insatisfeito com o meu trabalho. Aí toda noite eu não consigo dormir, só pensando, ixi, amanhã eu tenho que ir. Ai, meu Deus, sábado, domingo é o pior dia para mim, porque segunda-feira eu já vou começar tudo de novo. Né? Então, eu não sei, gente, qual é o momento, o que está me causando a insônia, o que está me deixando chateado, o que está me deixando triste, com raiva. É o meu trabalho. Ai, por que você não vai lá e toma uma decisão? Porque eu tenho medo de quê? De não arranjar um outro emprego rápido, porque eu tenho medo de não conseguir me manter até eu conseguir um novo trabalho. Então, na verdade, as nossas emoções, a maioria dos problemas cotidianos que a gente tem, essas coisas mais leves que não tem a ver, repito mais uma vez, com questões físicas, é uma questão que você não tem coragem de tomar uma decisão. No dia que você se puser de pé e tiver a coragem de tomar a decisão, aí você vai dizer assim, ah, Lina, mas aí eu vou ficar deprimido porque eu fiquei desempregado. Aí eu vou dizer para você, você vai. Não vou dizer para você, olha, tá tudo bem, tá de boa. Não, você vai continuar, você vai ter. Você trocou a aflição e a insônia, porque não queria ir para aquele trabalho, pela aflição e o medo de não ter outro trabalho. Tá trocando o medo pelo outro, como é que se resolve isso? Exatamente. E como é que eu resolvo isso? Escolhas. A vida ela é feita de dor e a gente tem que escolher aquilo que dói menos. O que é que vai me doer menos? É eu estar naquele trabalho todo dia aguentando ou eu estar na luta para arranjar uma coisa melhor para mim? O que é que vai me doer menos?
Aí é você que pode responder para você. Não há uma estratégia, não há uma coisa bonitinha que eu possa fazer para que você possa tomar essas decisões, para que você faça as suas escolhas. São coisas que são inerentes a cada um de nós. E claro que eu não estou mandando você ir pedir demissão amanhã, não, tá, gente? Por favor, tá? É um momento de reflexão e é só uma questão para que a gente reflita sobre essas questões que a gente está passando para mudar de nível ou, quem sabe, zerar. Né? Digamos lá que você pediu demissão e em um mês você consegue outro trabalho. O seu tempo de dor diminuiu. Você estava sofrendo há 5 anos, aí você passou a sofrer só um mês. Escolhas. Uma boa conta, né, para a gente fazer. Tem uma pergunta aqui no chat, como a abundância emocional impacta os relacionamentos? Então, boa pergunta. A abundância emocional, ela impacta teu relacionamento de forma extremamente positiva, porque nós estamos falando de abundância emocional não no sentido de sentir demais, mas no sentido de ter qualidade das nossas emoções, de ter menos medo, de ter menos tristeza. Ah, mas eu vou viver numa felicidade plena? Não, isso não existe. Nem no País das Maravilhas. Né? Então, assim, isso vai impactar a sua vida quando você tem uma abundância, quando você está com esse nível de abundância, com emoções boas, positivas, você vai ter uma comunicação não violenta com seu parceiro, você vai ter uma troca de experiências, de carinho, de compreensão, de empatia muito maior, né? Você vai ter um nível de parceria muito melhor e você vai poder dormir todos os dias tranquilo, sabendo que está tudo bem dentro dessa situação e que, se não estiver bem, o outro lado está junto com você nessa mesma situação, nesse mesmo pensamento. E aí entra pegando aqui o gancho, é que a abundância emocional, e qualquer coisa, tá? Quando se fala de relacionamento, a gente tem que entender que é uma via de mão dupla. Não existe relacionamento de casal, de casamento, por exemplo, só com um lado. Então, se eu consigo desenvolver as minhas emoções, eu consigo tratar, eu consigo andar em equilíbrio, mas a pessoa que está andando comigo não se trata também, vai haver o quê? O que a Bíblia chama de julgo desigual, tá? São níveis diferentes. Então, se eu escolho evoluir, e o parceiro não escolhe evoluir, por exemplo, são níveis diferentes. E aí você tem que se lembrar o seguinte, é você. É você. É você, a casa que é você, é que precisa estar de pé. E aí, se você está bem, você vai saber lidar com a ofensa, você vai saber lidar com as dores, você vai saber lidar com a tribulação. A Bíblia fala que a casa edificada sobre a rocha, ela vai passar por tempestade, ela vai passar por vendaval, ela vai passar por maremoto, mas ela vai ficar de pé, porque ela está firme. Tá? Então, as suas emoções, elas têm que estar independente do outro, tá? O outro, ele tem a responsabilidade dele, mas você, a sua responsabilidade, tá? Das suas emoções. Só lembrando, né, que tá na palavra, a gente, cara, ela mentiu porque estava com medo, vai que Deus arranque a bênção porque eu estou sorrindo aqui porque ele disse. Né? E aí você nega. E a mentira, deixa eu dizer para você, a mentira, ela sempre vai levar para um lugar de dor. Ela sempre vai te levar para um lugar aonde você não consegue livrar e ter abundância espécie nenhuma. Tem outro comentário aqui, a síndrome do pânico impactou na minha vida porque deixei de fazer várias coisas. O que mais que estamos dizendo aqui? Como diferenciar abundância emocional de positividade tóxica? Vamos começar falando o que é a positividade tóxica, para quem não sabe. A positividade tóxica é você acreditar que está fazendo o bem, que você está fazendo o bonzinho, que o culpado é sempre o outro, né? Ou seja, você faz uma coisa, né? E no final das contas o outro lhe pede desculpa, achando que ele que está errado, né?
Aí entra a questão da manipulação. Daí perguntar se era manipulação. Positividade tóxica é manipulação. É quando eu manipulo o outro para fazer tudo o que eu quero, é quando eu erro e o outro é responsável. Por quê? Porque eu estou reagindo. Eu nunca faço, eu só estou reagindo ao que você me fez. E o outro nunca reage. Né? A abundância emocional é eu estar pleno. Não pleno em si, mas eu estar em paz. Eu estar no meu equilíbrio. Eu estar vivendo em equilíbrio. Nem no caos, nem na felicidade plena. Mas ali na minha retidão de equilíbrio normal. Né? Daquilo que a gente chama, que a sociedade denomina como normal. E essa questão da positividade tóxica, que é a manipulação, ela é totalmente inverso. Ela bate hoje e dá flor amanhã. E aí você acredita que está tudo bem. Então, a pergunta é muito clara e a resposta é muito simples. A manipulação tóxica é eu saber que eu não sou culpado porque o outro me agrediu, é eu saber que eu não sou culpado porque o outro me ofendeu, porque o outro me fez vários transtornos psicológicos decorrentes daquilo que ele, da fala, do discurso dele no dia a dia, do discurso dele na relação, e daquilo que eu sei que eu sou. Bem aqui é uma questão assim, ó, quem eu sou? Essa pergunta você tem que saber fazer para você mesmo e buscar dentro de você quem eu sou. Se você sabe quem você é, você sabe quem o outro está sendo com você naquele momento. Então é isso. É você saber quem você é e deixar cada um assumir sua responsabilidade. E aí você colocar seus limites. Não, isso aqui não é. Aí, quando eu vou colocar limites dentro dessa questão da positividade tóxica, eu coloco a questão do o limite até onde você está a sua estabilidade e aonde começa a minha. Certo. A Cíntia colocou aqui um pouco de narcisismo dentro desse conceito de positividade tóxica. A gente tem também o narcisismo andando junto? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, mas em alguns casos, sim. Uma pessoa narcisista, ela está sempre certa. Uma das pessoas mais manipuladoras são as pessoas narcisistas. Ela sempre sabe mais, ela sempre conhece mais, ela sempre faz mais, ela sempre está acima, mas ela te faz entender que não é isso. Ela faz entender que é você que não está sabendo conduzir a situação. Ela te coloca numa situação ali de defensiva, como se você não sabe, é você que não se posiciona direito, é você que se posiciona errado, é você que usa uma linguagem que não é apropriada, é você que tem comportamentos que fazem com que eu me sinta dessa forma. O narcisista, ele se comporta de uma maneira, mas ele coloca a responsabilidade da forma que ele está se comportando no seu comportamento. Como é que eu consigo, por exemplo, colocar limites numa pessoa narcisista e trazer de volta cada coisa para o seu devido lugar? Limites. Às vezes, porque assim, dentro de uma pessoa narcisista existe também um pouco da psicopatia social. Então, assim, é uma linha muito tênue e perigosa, né? Aí o limite, ele tem que ser colocado pelo seu bem-estar, pela sua integridade física, esse limite tem que ser colocado. É uma decisão que você tem que tomar. É uma coragem, é um passo de coragem que você tem que ter. Nem que seja só por 20 segundos que você tem esse ato, você precisa ter esse ato de extrema coragem, de se posicionar e se manter firme nesse posicionamento. Porque se você não se mantém firme no posicionamento, você vai ficar num ciclo que não acaba nunca. Né? Você está sempre ali, passando pela mesma situação e vivendo as mesmas emoções, e elas vão cada vez se intensificando mais até você entrar num caos emocional. Né? E ainda conviver eternamente com o monstro da culpa, que é uma das coisas mais difíceis de uma pessoa que convive com um narcisista se libertar. Agora, eu lembrei também de uma outra pessoa, que é a vítima.
aquela pessoa que está sempre sentada na cadeira de vítima. E por ela estar sempre sentada na cadeira de vítima, por exemplo, ela não consegue tomar as decisões. Porque na cabeça dela, ela é a vítima, né? E aí a vítima emocional, digamos assim, seria aquela pessoa que está sempre sobrecarregada, né? Pegando tudo de todo mundo, e aí ela não consegue dizer não para ninguém, porque ela não quer ofender, ela não quer causar discórdia. Mas aí também, quando ela vai começar a pagar o preço, porque tudo tem uma conta, né? Como você falou, a gente paga a vida. Se eu dou demais, eu não deveria dar. Do meu tempo, por exemplo, vai faltar tempo para eu fazer o que eu devia fazer. Então, a vítima, a pessoa que está como vítima, ela está ali o tempo todo sendo pressionada, e aí, no momento que o negócio estoura, ela vai dizer, mas por que foi? Aconteceu isso? Aconteceu que ela não ajuda uma pessoa dessa a enxergar que ela está sentada na cadeira e que isso não vai mudar a situação dela, porque ela realmente vai funcionar. Né? Como que a gente faz uma pessoa dessa? Como que a gente faz para ajudar uma pessoa dessa? É você encaminhando ela para uma terapia, porque no fundo essa pessoa, ela sabe que a questão toda está no não. O não que eu não consigo dizer, né? Às vezes o não é o melhor sim que a gente pode dar na vida da gente ou na vida de uma pessoa. Às vezes a gente tem medo de dizer não, como você falou, para não ofender, ou porque a gente quer ser o democrático, a gente quer ser o legal, né? E, inclusive, na outra live, uma pessoa falou sobre se achar muito legal e, no fundo, ela não era legal. A gente, às vezes, está nessa situação. Não, eu quero ser legal, eu vou fazer isso. E aí você vai fazendo, vai acumulando, vai acumulando. E quando você se vê dentro dessa situação, você não consegue mais. E quando você estoura, você ainda é o culpado. Porque você não tem coragem, porque você... Eu volto a repetir lá no início da live. Decisão. Ela está naquela situação porque não teve coragem de tomar uma decisão. Ah, Lina, então tu vai ficar o tempo todo dizendo isso, que eu não saio porque eu não tenho coragem de tomar uma decisão. Vou. Porque eu não posso tomar uma decisão por você. Você não pode tomar uma decisão por mim. E se eu não consigo tomar uma decisão sozinha? Aí a gente procura um profissional que nos ajude no dia a dia, ali na sessão, ali nos encontros, a encontrar meios e termos para sair dessa situação. Porque tudo depende de um contexto, né? Tudo depende de onde você está inserido, da relação que você mantém com as pessoas e de como você convive ali naquele meio social que você está ali, ou trabalho, ou família, ou amigos, e você fica ali. Então, quando essa pessoa já está nesse nível, ela precisa de um recurso terapêutico, né, de uns acompanhamentos para que ela possa enxergar e desenvolver estratégias que ela possa lidar com aquilo no dia a dia com um passo de cada vez, né? Mas uma boa estratégia é começar dizendo para escolha um do seu grupo e comece a dizer não para ele e perceba como ele reage. Quando você perceber que aquela pessoa reagiu de uma forma, você já vai entender que não importa você fazer 1000 vezes. No dia que você não fizer uma, você vai ser para aquela pessoa uma pessoa sem importância, uma pessoa que não contribui, aí você vai começar a se enxergar como alguém que tem mais valor do que aquilo que você acredita ter. Então, comece com um. É tipo você... É tipo quem participa do AA. Um passo de cada vez. Escolha um, comece com um. E vá vendo a tolerância das pessoas, e aí você vai conseguir, né? Você vai conseguir ir quebrando. Quebrando um, quebrando outro, e daqui a pouco você está inserido no meio que as pessoas vão começar até a lhe respeitar, porque muitas das vezes essa pessoa, ou esse grupo de pessoas que fazem com que essa pessoa seja vítima de toda essa situação, né, elas são pessoas que elas sabem o valor da pessoa, mas elas sabem que a pessoa não impõe limite, então elas vão dando corda. E tem também os casos das pessoas que começam a entrar no nível de tristeza, começam a entrar no isolamento, e elas não conseguem ter clareza exatamente do momento em que a chave virou.
E aí, de repente, você quer uma pessoa alegre, quer uma pessoa disposta, quer uma pessoa... E aí, alguma coisa quebra em algum momento, e aí a pessoa muda completamente. Quem está, às vezes, por perto sente, percebe, mas às vezes a própria pessoa não consegue perceber. Qual que seria a estratégia que essa pessoa poderia usar, por exemplo, para fazer tipo uma anamnese daquilo que ela passou nos últimos dias, para tentar identificar a causa? Então, nessa situação aí, a gente costuma usar uma técnica que a gente chama de pensamento socrático. Né? O que é o pensamento socrático? O pensamento socrático é eu dar voltas na minha vida. É tipo, eu vou dar um exemplo bem claro. Uma vez eu estava vindo de moto e eu parei bem no engarrafamento e um carro passou por cima do meu pé. Não quebrou, meu pé estava no chão, mas o pneu do carro passou por cima do meu pé. Só que eu faço esse trajeto todos os dias há tantos anos. Mas depois que esse carro passou por cima do meu pé naquele lugar, eu tenho medo de passar por lá. Então, comecei a desenvolver o pensamento socrático. Eu já passei por aqui tantas vezes, e de tanto eu ver que eu já passei por aquilo tantas vezes, e que pronto, a situação foi. Então, você começa a se perguntar, nossa, eu já passei por isso antes, ou eu já fiz isso antes, ou você começa a se perguntar, quantas vezes eu já fiquei nessa situação na minha vida? Eu já fiquei em 2013, eu passei por uma situação parecida. Então, você começa a pensar. E nesse seu pensar, você começa a desenvolver estratégia. Ou utilizar as mesmas estratégias que você utilizou lá no passado para sair dessa situação. É se perguntar, né? É se perguntar e se projetar para frente. Você se pergunta lá atrás o que você já fez e você começa a projetar isso para frente. Aí a gente volta de novo aos pensamentos, né? Estava lembrando que a gente começou falando, né, das narrativas, daquilo que eu penso, e eu preciso, de fato, ter clareza mental aqui, né? De pensar, repensar, para poder ter uma estratégia. E aí a gente falou que uma das melhores estratégias seria os memes, né? Como é que o sorriso, por exemplo, afeta a fisiologia corporal, por exemplo? Por que o meme ajuda a pessoa a sair desse momento de crise de ansiedade? Serotonina, adrenalina, todos esses hormônios, né? Então, quando você sorri, você libera endorfina, você libera serotonina, e aí o seu cérebro começa a ficar claro, ficar leve. Gente, se você parar 2, 3 minutinhos para rir durante o dia, para sorrir durante o dia, você nem percebe que você está no caos. Você nem percebe que você está numa situação de momentos de tristeza, de depressão, de angústia. Você nem percebe que você está dentro de um caos ali, num trabalho infernal, que você só vai mesmo por necessidade, por manutenção própria. Então, assim, sorrir é um ditado que nunca acaba. Sorrir é o melhor remédio. E fora que, assim, né, ele elimina suas fugas. Né? Sorrir diminui a ruga. Quanto mais você chora, mais dinheiro você vai precisar gastar para arrumar, no ditado popular mesmo, né, para arrumar a cara, né? Então, quanto mais a gente sorri, mais leve o dia se torna. Eu só vou sorrir de mim. Às vezes você sorri até de uma pessoa que topa na rua, dependendo de como foi a topada, dependendo da pessoa. Né? Então é isso, a gente tem que saber selecionar, a gente tem que procurar ser mais leve. Lina, como é que eu vou ser mais leve no meu dia a dia? É marido, é filho, é escola, praticando a gratidão, né? Dando um passo de coragem de cada vez, criando um diário de emoção. Como que eu vou criar um diário de emoção, Lina? Você vai anotando nos seus dias e vai dando uma nota para o seu dia emocional. Hoje meu dia emocional foi 5. Hoje meu dia emocional. E no final da semana você vai ver quantos dias de caos você viveu, quantos dias de abundância emocional você teve. E aí você vai perceber o que foi que você fez nos dias que você teve emoções positivas, nos dias que você alimentou as emoções, né, que pudessem trazer mais um alento para o seu coração.
Diário das emoções é uma estratégia muito boa para você avaliar a sua semana, o seu mês e o seu ano. Já imaginou se você conseguir fazer um diário de emoção durante um ano e no final você sentar e ver quantos dias você teve de tristeza, quantos dias foram 5, quantos dias foram 6, quantos dias foram 10? Porque à medida que você analisa esse diário, você pode, se você fizer essa análise semanal, mensal, você vai poder melhorar cada dia, né, o estado das suas emoções, né? O ápice dela ou o declínio delas, e aí você vai começando a desenvolver. Você vai perceber o que está funcionando para você no seu dia a dia. E olha, a técnica dos memes da Lina não funcionou para mim, mas de repente uma rodinha de conversa com amigos funcione. De repente um café, um chá com um amigo funcione. De repente caminhar, fazer uma caminhada funciona. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui para vocês de uma época da minha vida que eu tive uma crise de depressão severa. Para quem não sabe, eu luto contra a depressão desde os 15 anos. Foram lutas, foram dias, foram meses, foram anos, inclusive com medicações psiquiátricas. Não foram tempos fáceis, mas aqui nessa live tem uma pessoa que talvez ela nem saiba que ela, além dela me ajudar a sair desse quadro, e ela não dizia, ela não tinha palavras, ela só teve uma atitude. E inclusive essa pessoa, além de me tirar desse quadro que estava caótico, essa pessoa ainda me fez perder 20 quilos. Sabe o que essa pessoa fez? Caminhou comigo em silêncio todas as manhãs, sem dizer uma palavra. Simplesmente levantava e ia caminhar comigo. E a gente caminhava por 1 hora. E os dias foram passando, e hoje já são 10 anos sem medicação psiquiátrica. Hoje são 10 anos sem estresse caótico. Que virou a chave? Mentalidade, gente. Enquanto a nossa mente ela não for regada, enquanto ela não for tratada, nenhuma estratégia, nenhuma técnica vai mudar. Porque o medo vai assolar, o medo vai ser o entulho que não vai deixar a semente das boas emoções florescer, né? Se você plantar alegria, mas você não regar, qualquer tristeza vai oprimir essa alegria. Se você plantar sorriso, mas você não buscar formas de sorrir todos os dias, essa tristeza vai diminuindo, diminuindo, diminuindo cada dia. Então, tudo na vida são estratégias, tudo na vida está na mente. É por isso que eu insisto, quantas e quantas vezes for preciso. O seu maior problema está na coragem que você não tem de tomar aquela decisão que você sabe que precisa tomar. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para mostrar para o seu medo o tamanho que você é. O quão louco você pode ser a ponto de buscar a sua paz. Tem um filme que eu gosto muito, que tem a frase, ele diz assim mesmo, eu não preciso que você faça nada por mim. Eu só preciso ter 20 segundos de extrema loucura. Porque ele estava vivendo num período de guerra e ele tinha que tomar uma decisão e muita gente quis ajudar ele. O nome do filme é Eragon. Né? Então, assim, ele é um garoto de 16 anos e ele vai para a guerra. E então, ele sabe o que tem que ser feito, mas ele tem medo porque ele pode perder a pessoa que ele ama. Então, tem um cavaleiro que tenta ajudar ele com palavras, com tudo, né? Com ensinamentos. Aí ele vira para ele e diz assim, eu não preciso de mais nada, eu só preciso ter 20 segundos de extrema loucura. Então ele tem esse 20 segundos de extrema loucura e ele consegue. Quer ver um outro filme super interessante que tem uma mensagem assim que talvez muita gente não percebeu? É o filme Moana. No filme Moana, a Moana ela começa com um discurso o tempo todo. Existe um deus chamado
o Deus Mali, que ela fica o tempo todo, o Maui, ela fica o tempo todo dizendo, ela fica repetindo para ela isso no filme, o tempo todo. Eu vou pegar o Maui, ele vai subir no meu barco, ele vai cruzar o oceano e ele vai recuperar o coração de Tefiti, que era de uma ilha que ele tinha que recuperar. Então ela passava o tempo todo dizendo isso, que ela ia obrigar ele a subir no barco, a cruzar o oceano e conquistar o coração lá e recuperar o coração da ilha. Aí chega um momento que o Maui vai. Ela consegue, sim, colocar ele no barco e eles vão nessa aventura. E no meio do caminho, o Maui acaba que trincando a arma dele lá, que é um anzol, e aí ele fica tão chateado com a Moana que ele vai embora. E deixa ela sozinha no meio do caos. E aí, quando ela se dá por vencida, aí a avó dela aparece lá no oceano, como o espírito do oceano, só aparece e fala algumas coisas para ela. Aí a Moana, ela tem uma virada de chave. Então ela sobe no barco, aí ela diz assim, o discurso dela muda. Ela começa a dizer assim, eu vou subir no meu barco, eu vou cruzar o oceano e eu vou recuperar o coração de Tefiti. Então, quando a Moana faz isso, e ela faz, ela sobe, ela atravessa as tempestades, as ondas, tudo, e ela vai sozinha, com medo, desesperada, mas ela vai. Ou seja, ela tirou a responsabilidade do Maui e colocou sobre ela. E quando ela vai, que ela já está lá, no momento que ela estava mais precisando, o Maui, vendo que ela talvez pudesse conseguir sozinha, ele volta. Porque quando eu assumo a minha responsabilidade, os que estão do meu lado começam a perceber a minha mudança de atitude. E essa minha mudança de atitude, ela te choca. Seja para um lado positivo, seja para um lado negativo. Alguns vão ficar do meu lado, outros não. Mas o mais importante é que eu tive essa virada de chave, é que eu dei esse passo de coragem, eu dei esse passo de loucura e eu mudei a situação. Nada vai mudar se você não tiver essa coragem insana de andar para frente no momento do caos. Se você não andar para frente no caos, você vai permanecer nele, porque a vida é movimento. Da universidade, é sério, né? A Bíblia ela fala muito sobre isso, né? Você fazer a sua parte. E até o próprio Deus, quando Josué está no momento muito crítico, ele está muito deprimido, ele está ali sofrido, no luto, Moisés morreu, ele tem que liderar o povo, ele tem medo, sabe? Ele tem medo de assumir essa nova liderança, de assumir o lugar de Moisés, não era qualquer lugar, era um lugar de autoridade, de liderança, e ele tem medo, e ele está ali cabisbaixo, ele está ali frustrado, ele está ali com medo, e Deus diz, ei, Josué, levante, você vai fazer esse povo passar, né? Então, de nada adiantar toda a unção que ele recebeu, se ele de fato levantasse mesmo a dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao medo. Eu sempre Josué levantou mesmo sem o medo. Ele estava com medo. Ele estava ali, é triste também. Ele tinha perdido não só um líder, ele tinha perdido um amigo, ele estava no meio do luto, mas aí ele se levanta e conquista a terra prometida. E assim é, né? Na vida de todo mundo. Eu tiver a responsabilidade de construir a minha própria vida, quem vai? Eu não me responsabilizar por ter saúde emocional, saúde mental, saúde física mesmo. Sim. Se alguém tiver mais perguntas, eu estou gostando muito do bate-papo, não sei vocês, mas é uma coisa que a gente precisa aprender. Só pegando esse gancho aí que a Tina acabou de falar, sobre a questão, o que vai ser a minha virada de chave, né? Como que eu posso equilibrar minhas emoções? Dos 7 frutos do Espírito, olha, gente, uma questão de fé, uma questão de crer, uma questão de ciência também, né? Dos 7 frutos do Espírito, tem 2 que são 2 técnicas poderosas que talvez as pessoas não saibam. Domínio próprio e mansidão. São 2 coisas que podem tornar o seu dia, são 2 coisas que podem te tirar do caos num momento que você tiver assim mesmo ali no ápice. O domínio próprio e a mansidão, eles podem mudar uma situação. Por exemplo, quando eu estou com muita raiva,
Todo mundo tem. Ninguém está pleno o dia todo, nem o mês todo, né? Então, quando alguém faz alguma coisa que me deixa muita raiva, chateada, eu costumo não responder. Eu não respondo. Por quê? Porque alguém com muita raiva já deu uma resposta agradável? Ninguém dá uma resposta agradável quando está com raiva. Pelo contrário, a gente pode até falar baixo, mas a resposta é áspera, é ríspida. Então, quando você tem domínio próprio, você domina as suas emoções. Ah, Ana, como é que eu faço isso no momento? Quando você estiver assim, nesse ato, pare, conte até 3, 1, 2, 3, respire. Conte até 3, respire, para você poder responder. Porque nesse contar de 1 a 2, 3 e respirar, a sua mente ela vai desacelerando. E quando você desacelera, você consegue ter um pouco mais de controle, de domínio até no tom da sua voz. Né? Então, o domínio, praticar é uma técnica, domínio próprio e praticar a mansidão. Eu vou me estressar com tudo que me dizem? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Tirem da cabeça de vocês o mundo, o sol, o mundo, ele não gira em torno de você. Nem tudo que acontece no seu dia a dia é por causa de você. Nem tudo que acontece na vida ou na vida dos outros, às vezes a pessoa está chateada com a gente já acha que é com a gente, com uma coisa assim. Nem tudo. Gente, nós somos importantes? Somos, mas nem tudo gira ao nosso redor. Então, quando você leva tudo que é dito para o lado pessoal, às vezes alguém fala alguma coisa talvez para fazer com que a gente tenha uma reflexão, talvez para passar um ensinamento, mas a gente já entende isso como ofensa. E aí a gente já leva para o lado pessoal. Né? Não levem tudo para o lado pessoal. Não levem. Nem tudo é direcionado a você. Nem tudo é para lhe ofender. A gente hoje vive num mundo tão louco, que a gente já não pode dizer quase nada. A gente já não pode falar mais quase nada. A gente já não pode sorrir de quase tudo. Porque tudo agora tem muito mimimi. Sabe, eu sou muito fora da caixa. Tem uma coisa que eu sou muito contra a psicologia na questão de tudo é transtorno. Gente, nem tudo é transtorno. Tem muita coisa que é mau caráter. Tem muita coisa que é mau caratismo. Tem muita coisa que é preguiça. Tem muita coisa que é má vontade. Tem muita coisa que é só escolha da pessoa. Mas hoje em dia tudo é um transtorno. Né? Então eu não sou dessa linha de que tudo é um transtorno. Eu sou da linha de analisar, cada caso é um caso, cada caso tem um contexto, cada contexto tem uma história, cada história foi construída em cima de alguma base. E aquela base, né, aqueles ensinamentos da base foram direcionados para um ser que hoje é o que é. Então a gente tem que entender que nem tudo é colocado para a gente. Às vezes a pessoa, ela acredita, não é a minha responsabilidade mudar o outro. Eu só tenho responsabilidade comigo mesmo. A minha responsabilidade com o outro é gentileza, educação, respeito, né? Essa é a minha responsabilidade com o outro. Comigo é domínio próprio, mansidão, é ser aquilo, o melhor que eu puder ser. E você só vai ser tudo que você pode ser, você nunca vai ser aquilo que você quer ser se você não tiver domínio próprio. Porque você vai se perder em algum momento. No meio da tempestade, se você não tiver domínio próprio, o barco afunda. No meio da guerra, se você não tiver domínio próprio, você vai acabar sendo ferido. No meio de um estresse, de uma raiva, se você não tiver domínio próprio, você vai ofender. No meio de uma tristeza, no meio de uma depressão, se você não buscar domínio próprio, não buscar ajuda profissional, você vai se adoecer e vai adoecer o outro. Gente, às vezes a gente fala tanto sobre depressão, mas a gente nunca pensa no outro. No outro que está com a gente, na família que está com a gente, no marido que está com a gente, no filho que está com a gente, nos colegas de trabalho. Ninguém é obrigado a suportar as pessoas por seres humanos, por serem seres que foram criados para evoluir, para germinar, porque nós viemos aqui para florescer. Nós somos sementes que fomos plantados na terra para germinar, crescer, florescer e frutificar. Nós viemos à Terra para gerar vidas, né? E se eu não buscar isso, eu vou adoecer os outros. Aí vamos supor, eu sofro de depressão e minha mãe lida comigo todos os dias. A minha mãe vai acabar ficando depressiva, porque eu também não busquei ajuda. Né?
Às vezes o outro tenta muito ajudar, mas eu tenho que querer também. Eu tenho que dar um Como pouco o de. está dizendo, tava mudo. A gente não conseguiu ouvir aí essa última parte. Tá bem? É isso mesmo. Você pode perder sua bênção por não ter domínio próprio, né? Eu li essa semana uma coisa muito interessante que a Joyce Meyer escreveu. Ela disse o seguinte acerca dos frutos do Espírito, né? Ela disse o seguinte: a ordem do fruto, que ele está na Bíblia, ele não é à toa. Ela diz que você constrói tudo sobre a base do amor, mas o que mantém ele estabilizado é o último fruto. E o último fruto, sabe qual é? O domínio próprio. Porque não tem como você manter eles sem o domínio próprio. E isso é tão sério porque a gente, às vezes, acha que a nossa reação exagerada ela é justificada por causa daquela importância que eu sou. O significado que a gente dá para a coisa que acabou de acontecer. Às vezes, essa semana mesmo, nós temos um exemplo. Esta camisa azul foi um momento de grande turbulência, mas a gente tomou uma decisão, né? E eu, a Lina e meu esposo, a gente tomou uma decisão em relação a esta camisa. E nós dissemos, vamos ver o que vai acontecer. Porque se não tem jeito, está resolvido. E no final das contas, deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Então, uma coisa que eu acho bacana é que quando você realmente se dá o trabalho de construir, porque assim, emoções sadias, gente, é construção, tá? Essa decisão que a Lina está falando é a construção, é a sua decisão. Você acordou, percebeu que não está bem, você precisa tomar a decisão que hoje é só mais um dia. Esse dia vai acabar, começou. A Camila, ela fala muito sobre isso, né? Eu sou responsável por aquilo que eu vou viver esse dia. A decisão que eu tomar na hora que eu acordar, por exemplo, hoje eu acordei muito ruim, estava com muita dor na garganta, estava com dor no corpo, estava com mal-estar. E eu disse pro meu esposo, né? Eu tenho que fazer algumas coisas. Eu preciso fazer. Eu poderia ter ficado deitada, porque o corpo estava pedindo isso. Mas eu entendi que o meu corpo é um servo do meu propósito. Assim como as minhas emoções, assim como os meus pensamentos, assim como os meus recursos, tudo que eu tenho são sementes. Eu escolho o que eu vou plantar. Porque se eu quero colher um dia produtivo lá no final, eu preciso plantar intenção e ação em cada parte do meu dia, ainda que seja um pequeno passo, né? Por isso que a gente usou o método STEP, que é um passo de cada vez. Dentro dessa linha que a Lina está falando, né? Eu dou um passo hoje para cuidar das minhas emoções. Eu preciso monitorar as minhas emoções, eu preciso conhecer as minhas emoções, eu preciso entender como é que eu respondo, né? Aquilo que está me acontecendo. E aí, nesse momento que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu sei como eu vou reagir. Mas se eu não tenho esse mapeamento, eu não fiz isso, né? Tem o nosso grupo de devocional Kavaná, que eu sempre falo para as meninas, né? Faça a sua lista de tarefas, daquilo que você tem que fazer. Faça a sua avaliação semanal de como foi a sua semana, daquilo que você fez, né? Eu dei uma ferramenta para elas, onde elas podem avaliar a semana delas, como é que foi, qual foi o pensamento dominante que eu tive ao longo da semana, qual foi a emoção que realmente aflorou. E aí, quando eu tenho esse trabalho de ter essa reunião comigo mesma, eu consigo mapear. E se eu consigo mapear, eu consigo hackear. E se eu consigo hackear, eu consigo transformar. E aí eu consigo ter mudança, eu consigo ter emoções sadias, eu consigo ver, inclusive, a saúde das minhas finanças, gente. Se eu fizer o meu monitoramento semanal, é processo. Tá? É processo, não tem mágica, não, tá? Não tem. Aqui eu chamei você para essa live, eu te convidei para ter abundância emocional, que a gente ia dar estratégia, a gente entrega a ferramenta, mas é uma decisão usar ou não, tá? Você pode fazer o teste. Eu uso muito essa técnica. Sempre que alguém manda para mim que está numa situação de crise, eu sempre mando alguma coisa bem engraçada para essa pessoa sorrir. Por quê? Eu aprendi no curso com o Paulo Vieira o poder da ação, tá? É uma imersão de um dia, mas é uma imersão que vale cada centavo. E uma das técnicas que a gente faz lá é como mudar, como hackear a própria fisiologia para mudar.
né, o seu pensamento através da mudança do seu corpo. Você muda o seu corpo e uma das técnicas que eles ensinam lá e que a gente treina bastante é segurar um sorriso falso por 2 minutos. Você pode usar essa também. Como que funciona, Tina? Marca 2 minutos e fica segurando como se você estivesse sorrindo. Esse processo aqui, ele tem uma linha, né, neural que é ativada e vai fazer o teu corpo reagir de acordo com o sorriso e não de acordo com o teu pensamento. E aí tu consegue mudar a tua fisiologia. Eu uso muito essa técnica por dias de TPM, tá? Pode usar ela abundantemente. E é isso, meu povo. Se ninguém tiver mais uma pergunta, né? E aí, a Ingrid perguntou aqui como desenvolver o fruto do espírito de forma prática, semeando o que eu quero colher, né? Isso aí é exatamente. É um fruto ele requer um plantio. O plantio ele requer um trabalho intencional de você plantar, regar a terra, não é isso? Isso mesmo. É uma questão de você não pode querer colher manga plantando maçã, né? E nem pode invadir a horta do vizinho para colher a maçã que o cara plantou. Você tem que ter esse cuidado, né? De saber que agora eu não aguentei ali, o chocolate ajuda. Realmente tem umas estratégias que funcionam. Mas regar o fruto do espírito, você tem de fato que todos os dias trabalhar a calma, trabalhar a gratidão, trabalhar todos os dias, né? A esperança. Porque você não pode querer, eu vou querer isso aqui, mas eu não você tem que investir. Né? Tudo na vida é investimento. Então, seja numa questão de fé, seja numa questão científica, seja numa questão diária, seja no senso comum. Tudo na vida precisa de investimento. Você precisa gastar tempo. Gastar tempo para desenvolver esses frutos, você precisa gastar tempo para fazer com que eles fiquem permanentes como hábitos. Praticando, tornando tudo na vida tem que se tornar hábito. Tudo que é bom, gente. Tudo que é ruim não é para hábito na nossa vida, não. Mas a gente tem que fazer das coisas um hábito. É isso. Amei, amei, amei. Eu quero agradecer a participação da Lina. Muito bom esse bate-papo, né? Respondeu muitas dúvidas aqui, muitos questionamentos, trouxe muitas estratégias práticas. Eu gosto muito disso, né? De você ter uma ferramenta para você sair daqui sabendo o que você tem que fazer. Então, que vocês peguem essas dicas já para e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Lina, por semear e que Deus multiplique a sua semente. E até o nosso encontro, estaremos de volta. Até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.